Querido, não desanime. Jesus está no controle de todas as coisas. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Calma, calma. Não se preocupe. Calma, calma, calma. Eu dedico essa canção para sua alma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico essa canção para sua alma. Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos e que possamos permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Esse é o meu convite. Eu tenho mais um convite. Permita que Deus tome as rédeas. Não permita que você se desanime no meio do caminho. Hoje eu quero fazer uma exposição bíblica. Eu peço que você pegue sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, Evangelho de Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo 4 do livro, do 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Leiamos o texto. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-me e disseram-me: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? E ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Aqui está falando dos discípulos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero refletir com os irmãos nessa tarde essa passagem. É uma passagem que não é muito longa,
mas é uma passagem que nos dá várias lições. Para quem sabe, naquela parte da Galileia onde Jesus e os apóstolos estavam, aqui ele usa a palavra discípulo, mas são os apóstolos, naquela região ali, geralmente é um local muito seco, então não tinha muitas tempestades. E muitos ali eram pescadores como Pedro. Pedro provavelmente já tinha presenciado tempestades, porque embora não seja tão corrente esse tipo de manifestação lá, acontece. Mas os outros discípulos, né, a maioria deles não eram pescadores. Alguns deles, como Tiago Maior e João, pescavam com Pedro, mas os outros não. E eu consigo entender o que esses discípulos acharam. O que eles pensaram? Bom, nós estamos numa tempestade e o mestre está dormindo, ou seja, ele não se importa. A mente humana pode pensar assim. E talvez aquela demora de Jesus, a demora da solução do problema, muitas vezes é mais danoso que o próprio problema. Eu vou repetir. A espera pela resolução do problema muitas vezes é mais danoso e nos deixa mais angustiado que o próprio problema. Isso é uma verdade da vida. E aqueles homens não sabiam o que fazer, porque eles eram talvez pastores, eles eram, a maioria deles, pescadores, né? E eles não tinham poder sobrenatural sobre a natureza. Mas eles sabiam que ali no barco tinha alguém que podia ajudá-los. Imagine a seguinte situação. Quando Lázaro morreu, o mestre lhe foi avisado que Lázaro tinha falecido. E a Escritura nos conta que Jesus, ele não foi de imediato ver Lázaro quando ele estava doente, porque
porque muitos pediam para ele ver Lázaro, principalmente as suas irmãs, Marta e Maria. E quando Jesus vai ver Lázaro já tinha morrido há 3 dias. Imagina como Marta e Maria se sentiam naquele momento em que Jesus, que era amigo deles, não foi depressa. Deixa eu te dizer uma coisa antes de isso aqui é uma suposição, tá? Então vai demorar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contar um segredo, se é que você ainda não sabe. Jesus, ele chega na hora que ele tem que chegar, não antes nem depois. Ele chega na hora. E foi isso que aconteceu na tempestade. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Como assim, Tiago? Ele morreu. Jesus chegou depois e teve que ainda ressuscitar Lázaro. Sim, Jesus ele não se atrasou, porque o milagre de Lázaro serviu para levantar o Filho de Deus. Bom, mas voltando para o texto de Marcos 4, que acabamos de ler, existem 3 perguntas no texto. E é sobre essas 3 perguntas que a gente vai debater hoje. Vamos trabalhar um pouquinho em cima delas. A primeira pergunta está no versículo 38 de Marcos 4, que é dos discípulos a Jesus Cristo. Eles se perguntam, imagino que seja com uma voz trêmula, eles se perguntam, Mestre, não se importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta do texto. Muitas vezes você pode achar que Deus ele não se importa com você. Mas Deus, ele está ao teu redor te guardando. Bom, depois eu vou detalhar um pouco mais. A segunda pergunta está no versículo 40. A segunda e a terceira, né? Na verdade, essa do 40 é 2 em 1. Aí Jesus pergunta aos discípulos. A primeira foi os discípulos perguntando a Jesus. A segunda é Jesus perguntando aos discípulos. Jesus, e disse-lhes, por que vocês estão tímidos? Tímidos aqui, irmãos, não é aquele tímido de envergonhado, não. Aqui quando Jesus ele pergunta por que vocês estão tímidos, ele está perguntando assim, não tendes fé? Não queres que eu possa fazer?
E a prova disso é que ele pergunta, a terceira pergunta, não, a segunda pergunta, a segunda parte, ele pergunta, ainda não tendes fé? Bom, a última pergunta está no 41, que é dos discípulos aos discípulos. Eles estão conversando entre eles, mas se não termina. Eles se perguntam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus deixou os seus discípulos confusos. E aqui cabe uma reflexão. Às vezes as tempestades da vida te empurram de um lado para o outro. Às vezes a maré está ao contrário e você não sabe o que fazer. Muitos nesse fim de ano sofrem, choram, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Ah, querido, e ela sempre vem. Talvez você amanheça muitas manhãs naturais, terrenas, e ela não cessou, mas a manhã de Cristo chegará. Queridos, vocês acham que Jesus ele não estava preocupado com seus apóstolos? Vocês acham que aqueles que estavam no barco não eram importantes para Jesus? E uma outra pergunta que é curiosa: como um homem no meio de uma tempestade de vento, de uma tempestade grandiosa, consegue dormir? Eu, Tiago, particularmente, eu preciso estar com silêncio, com tudo escuro para mim conseguir dormir, e ainda é difícil. Como o Salvador conseguiu? Bom, mas como eu disse, a primeira pergunta é no 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Você já perguntou isso para Jesus? Ó Jesus, tu tá aí no alto e tu não vê o meu sofrimento? Acho que todos nós, para ser honestos, alguma vez já perguntamos isso para o Senhor. Quando a sola do sapato aperta, você já deve ter perguntado. Quando a tempestade, o vendaval vem, você deve ter questionado. Quando as tempestades tão grossas, tão impunemente da vida vem, você já deve ter questionado a Jesus. Mestre, não te importa que eu pereça?
Jó perguntou isso. Lá no final do capítulo de Jó, Jó faz muitas perguntas a Deus. Isso é natural, querido. Tu perguntar, tu questionar, isso não é falta de fé. Porém, a forma que eles se perguntaram, pelo contexto que eles estavam, se configurou falta de fé. Veja bem o que eu estou dizendo. Tu questionar não é falta de fé, até ali. Mas se tu tá com isso, se configura uma falta de fé. Jesus, antes de fazer um milagre, ele permite que a gente passe pela prova. Sabe por quê? Porque a prova, o deserto, é a escola da vida. O próprio Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo antes de iniciar essa missão. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer algo maravilhoso e lindo na sua vida, Ele vai te testar. Tem provas, irmãos, que não vêm do diabo. Tem coisas que acontecem na vida que não é para a morte, mas é para a vida. É para você crescer de graça em graça. Assim como Jesus disse à mulher que foi procurar ele para ajudar Lázaro, ele disse: mulher, essa morte não é para essa morte, ou melhor, essa morte não é para a morte, mas é para glorificar o reino de Deus. É para glorificar o Filho de Deus. E aí, aquela mulher talvez perguntou a mesma coisa para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? E deixa eu te contar um outro segredo. Jesus, ele é especialista. Ouça bem, Jesus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele fez isso numa festa de casamento. Para quem sabe, numa festa de casamento judaica, se faltasse o vinho, seria uma ofensa, né, aos convidados e uma vergonha para o anfitrião. E Maria indaga Jesus e Maria, e não vamos deter nos detalhes, mas Jesus, ele transforma em água em vinho. É o primeiro milagre. Ele tampou a vergonha do anfitrião da festa. Agora, a segunda, ou melhor, a segunda pergunta, Jesus, ele faz duas perguntas em uma, só que na verdade não são perguntas
especulativas. Não, são perguntas exortativas. E nessa tarde, querido, Jesus pergunta isso para mim e para você. Ele diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, como aqui é Marcos, e talvez eu estou considerando que você já leu todo o Evangelho de Mateus, Jesus ele ensina que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá: passa os montes daqui para lá. E eles passaram. E aí Jesus, ele pergunta: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Muitas vezes, a gente acha que os tímidos são só aqueles que têm vergonha. Vergonha de se expor. Não, aqui Jesus ele está falando dos tímidos, que não têm fé suficiente. Aqui Jesus está falando dos apóstolos que eram para ensinar a palavra de Deus e que esqueceram da palavra. Eles já eram apóstolos consagrados de Cristo. E aí Jesus, ele pergunta: por que sois tão tímidos? Eu vou tirar um dado. Eu não vou me deter muito nisso, né? Porque são particularidades. Mas eu vou tirar um dado. Você sabia, e não se assuste, você sabia que os tímidos irão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte? Como assim, Thiago? Eu vou pro lago de fogo só porque eu sou tímido? Sim. Sabe por quê? Porque a timidez, ela faz tu esquecer de Cristo. A covardia faz tu negar Cristo, como Pedro negou. E eu quero te provar que não é eu que estou falando. Eu quero te provar. Eu estou pegando uma escritura do próprio Senhor. Lá ele fala em Marcos 4, da qual a gente está lendo. Ele ensina isso aqui em Marcos 4. Mas eu quero te dar um dado do que o próprio Senhor ensinou a João na ilha de Pátmos. Apocalipse, presta atenção. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aí ele faz uma lista, né? Se prostituem, feiticeiros, idólatras, ele diz: a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segunda morte. Então, o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando Jesus está dizendo, por que vocês são tão tímidos? Ele está dizendo, na verdade, ele não está perguntando do medo dele. Também, mas ele está perguntando por que vocês não acreditam em mim. Queridos, nós vivemos numa época em que existem muitos tímidos. E não se esqueça que os tímidos, o destino final dos tímidos é o lago de fogo, segundo o que o próprio Jesus disse a João no último livro. Então, que nós possamos refletir nisso. Tiago, mas ele estava no meio de uma tempestade, é humano ele sentia isso. Sim, é humano, mas não faz parte de alguém que nasceu de novo. Mas os que nasceram de novo, os humanos também sentem isso. Sim, é normal. Concordo com você. Mas sabe o que não é normal? É você deixar que a timidez ou a incredulidade, deixar que isso ocupe o primeiro lugar na sua vida. É normal você sentir medo, mas o ar espiritual tem o ar normal e o ar espiritual. Normal é você sentir medo, mas o ar espiritual é tu deixar que o medo te domine. Mas a última pergunta do texto é: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos dos apóstolos estavam há bastante tempo com Jesus, mas eles ainda não conheciam o Filho de Deus verdadeiramente. E quantos de nós temos uma fé que parece uma fé inabalável? Você que mesmo. Você está sempre aqui mesmo? Como? Obrigado. Então, continuando o texto, quando nós não conhecemos, nós duvidamos. E a palavra de Deus diz que a dúvida é contrária da fé, porque a fé, segundo Hebreus 11, é a convicção das coisas, a espera das coisas, Hebreus 11, né? Deixa eu pegar aqui, para não falar nada errado para você.
vocês. Porque, queridos, eles tiveram fé, mas a fé deles não foi muito longe. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, queridos, é isso que Jesus espera de nós. Eu não estou dizendo que você não pode ter medo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque medo é humano. Mas o problema é quando você deixa que o medo consuma a sua vida. Quando você deixa que o medo seja maior que a sua fé, aí tem algum problema. A fé é a prova e a convicção das coisas que não se veem. E para mim terminar essa exposição, que ainda não foi completa, eu quero dizer que os apóstolos, e que todos nós, muitas vezes passamos por lutas. É uma porta de emprego que se fechou. Ou melhor, é um emprego que foi demitido, é uma porta de emprego que não se abre, é uma doença que você não sabe como vai ser. É talvez a falta de dinheiro, talvez um divórcio litigioso, não importa. Coisas acontecem na nossa vida e nós muitas vezes não sabemos lidar, mas aí Jesus ele diz: filho, vem, confie em mim. E eu dei o título dessa mensagem. Eu não sei se aparece aqui para vocês o título, mas eu dei o título: Jesus está no controle, te acalma. Nós estamos no fim do ano e talvez o seu ano não esteja terminando da forma que você gostaria. Talvez você está no meio da tempestade e parece que Jesus está dormindo. E parece que tu clama, que tu ora, que tu busca, que tu grita, que tu berra e ele não te ouve. Mas eu posso te dizer uma coisa: a Bíblia diz que todas as orações são ouvidas pelo Pai e por Ele. Então não é que Ele não te ouve, é que ainda não chegou a hora. Mas diga ao teu irmão, se você está com alguém do seu lado agora, diga para essa pessoa: meu querido,
Jesus, ele conhece, ele vem na hora certa. Ele vem na hora que ninguém mais se viria. Ele te surpreende. Porque, meu Deus, é o Deus de milagre. Ele provou que ele veio na hora certa com Lázaro. E eu pergunto mais uma vez, como assim, na hora certa, se Lázaro já estava morto? Se na hora certa, meu amigo, porque aquilo ali era necessário. Jesus, ele não se atrasou. Assim, da mesma forma, Jesus não se atrasará para te livrar da tempestade. Mas o seu papel é continuar crendo, é continuar adorando, é continuar dizendo, olha, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei qual é a promessa, mas eu creio que Deus me livrará, eu creio na providência divina. Que nesse novo ano que se inicia, que você possa deixar Jesus no controle da sua vida. Acorda, igreja! Né? Tem um escritor que diz, porque está tão abatida minha alma, espere em Deus. Te aquieta, ó minha alma. E esse foi só um caso, tem tantos outros na Bíblia, nos Evangelhos, de pessoas que achavam que estava tudo perdido e Jesus veio na hora certa. Porque ele veio na hora certa. Certo? Eu espero que você tenha gostado dessa exposição. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes vocês sabem que eu tenho paralisia. Muitas vezes eu já perguntei para Deus, por que tu permite que eu passe por isso? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele disse, a minha graça te basta. Ele vem na hora certa, querido. Jesus está no controle da sua vida. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Talvez não foi completa, talvez não falei tudo aquilo que deveria. Mas a minha oração é que nesse ano que se inicia, você pode enterrar tudo nas mãos de Deus e confiar nele. Eu vou cantar uma música. Enquanto eu canto essa música, faça uma pergunta aqui. Eu adoro responder perguntas. Pode ser sobre a minha vida, sobre a mensagem, sobre o evangelho em geral, não importa, certo? Faça essa pergunta que eu vou responder depois da canção. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus.
Jesus bendito, tudo deixaste, tudo entregarei, tudo, Senhor, tudo entregamos no teu altar, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixaste. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para decidir, e mesmo sem entender, sei que está no controle, então aquieta meu coração, não pensa ti que eu desisti. Eu não sei bem a letra dessa canção, querido, sem me conta. Mas entrega tudo nas mãos de Deus. O meu dia de ontem foi bom. Eu só fiquei meio triste ontem. Uma tristeza santa, chama assim. Que muita gente passou o Natal e sequer lembrou da representação. Foi comer, foi beber e não se lembrou que Cristo nasceu. Mesmo que ele não tenha nascido no dia 25, foi mais perto de foi em abril, né? Mas é a representação do Filho, do nascimento do Filho de Deus. E muita gente, inclusive a minha família, se esqueceu disso. Mas foi bom, Mateus. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, eu quero esclarecer uma coisa aqui para não assustar vocês, tá? Eu não tô com câncer. Eu rapei por escolha, ok? Talvez alguém vai se preocupar aí, só pra dizer que eu tô bem, tirando as dores. Eu tô bem, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão vou fechar a live. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Senhor, nós humilhamos perante ti, Senhor. Senhor, que tu possa fazer em nós obras nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. E que esse novo ano que se inicia semana que vem possa ser para glorificar o teu nome. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos. E assim, Senhor, oramos
Abençoe aqueles que sofrem, Senhor. Que nós possamos não ser mais tímidos nem incrédulos, mas que possamos te agradar, te adorar e confiar no Senhor, que é a rocha da nossa salvação. Iniciaremos o nome sagrado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, amado. Ok, essa live com as edições apropriadas estará lá no meu canal do YouTube. Então vá lá, curta, compartilhe e comente. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até amanhã. E não se esqueça, Jesus está no controle. Muito obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Fique na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.